Olá, aqui quem fala é o Marcos. Eu e os meus amigos e colegas de profissão estamos trabalhando na segunda temporada deste nosso querido podcast Vestígios. Enquanto este material não fica pronto, resolvemos deixar com vocês partes da nossa conversa com a maravilhosa Beatriz Figueiredo que não foram no episódio publicado. Nós conversamos com a Beatriz sobre feminicídio e teve muita coisa interessante que ficou de fora simplesmente pela duração do episódio. Então, aproveite bem esse episódio extra e até a nossa volta. Esse podcast trata de temas como suicídio e violência. Se você é sensível a algum desses temas, talvez esse programa não seja indicado para você. O podcast é uma produção independente. Os interlocutores e suas opiniões não representam nenhuma instituição. Tem uma pergunta aqui, Bia, que eu acho que é interessante e tem a ver com todas as coisas que a gente falou sobre violência de gênero e tudo mais, e sobre como a sociedade é escrota, né? Tá falando aqui que muita gente... Adorei esse diagnóstico. Como a sociedade escuta, ponto. Parabéns, sociedade. Então, as melhores resenhas acontecem no segundo take. Muita gente gosta de dizer que as mulheres fingem crimes para incriminar os homens. Como isso pode ser apurado no local de crime, acho que ou de forma pericial em geral, né? Para afastar essa possibilidade disso, né? Da mulher ser acusada de estar inventando coisa pra... Eu acho essa pergunta curiosa, porque a gente tem que ir numa parte mais profunda, social e filosófica da vida. Existem pessoas que vão mentir, ponto. Uhum. Aonde? Em absolutamente qualquer lugar. Então. Presente. A gente tava mentindo, inclusive, quando eu falei, somos queridos, obrigada. Isso foi a minha mentira. Não tem como a gente excluir completamente a possibilidade de que uma mulher tenha feito uma denúncia caluniosa. Uhum. Como isso vai acontecer para absolutamente qualquer coisa. O que a gente tem que focar é que isso é uma minoria, tão minoria que isso não deveria nem ser tratado dentro do campo denúncias caluniosas sobre feminicídio. Deveria ser tratado pessoas que mentem no relato de um crime. Até porque já é um crime por si só, né? Para qualquer situação. Exatamente. Então, Tipo, caso de exceção total também, né? Exceção total, assim. E o que a gente vê é um nível de violência tão absurdo que essa mulher, ela fala por si só porque ela tá morta, né? Então, assim, ela não precisa... Isso é um bom indicativo de que a mulher não está fingindo. Exatamente. Me finge de morto. Nossa, Eu acho que quem fez a pergunta talvez estava mais pensando naqueles casos de estupro mesmo. Que a mulher poderia fingir, tipo, falar que um cara estuprou ela pra, sei lá, como forma de vingança ou pra... Mas eu acho que a pergunta foi mais no sentido assim, a coisa aconteceu de fato e a mulher vai ser acusada de estar inventando. Ah, entendi. E aí como que a perícia poderia... ajudar, né, assim... Então, a perícia, por exemplo, nesse caso, a gente vai falando de estupro, ou né, de repente de uma violência, a perícia ela vai constatar elementos materiais. Então, por exemplo, se a mulher teve uma relação sexual, a perícia vai constatar isso. A perícia médico-legista, ou se tiver ali algum sinal numa roupa íntima, se isso foi consensual ou não, é um campo subjetivo que a gente não vai entrar nunca, nem se tiver sido ou se não tiver sido, não vai ter um perito a falar assim, a não ser que tenha um vídeo, enfim, outras provas. Então, isso vai... outros elementos vão ser adicionados nesse caso. Talvez o que a pessoa tenha pensado em perguntar é isso que pode gerar um medo na mulher, né? De denunciar e ela ser... você tem que provar. E a gente já viu isso várias vezes. Agora, nesses reality shows aí, que a mulher ela é agredida, 50 mil câmeras transmitidas pro Brasil inteiro, e as pessoas questionam, mas será que foi uma violência? A mulher estava desacordada. Foi. Imagina a mulher quando ela chega para relatar. Então, acho que o que a gente tem que mudar não é estar na vítima sobre o que ela relata ou não. É como a gente, enquanto sociedade ou enquanto polícia, recebe essa denúncia, né? Porque a gente tem que partir do pressuposto que a pessoa está falando a verdade. Se no decorrer do processo pericial ou investigativo entender que aquilo foi uma denúncia caluniosa, essa pessoa ela vai responder, porque isso é crime, né? Não é só assim, você mentiu, beleza, você tá liberado. Não, isso é um crime. Sim, é importante dizer também que a perícia, ela não serve pra falar, tipo, essa mulher
com certeza foi estuprada, né? Você vai falar, existem indícios de que houve relações sexuais, porque essa mulher teve relações sexuais, ou às vezes até indícios de que foi uma relação sexual com algum nível de violência, Mas às talvez. vezes a gente consegue falar, por exemplo, se você estiver pensando num local em que teve o uso de alguma coisa pra mulher perder a consciência, um Boa Noite Cinderela, às vezes você tem um vídeo, né? A Sim. mulher tá desacordada, e aí a gente tem aqui sessões do IC que fazem análise de vídeo. Então, claramente a pessoa tá desacordada e mostra uma outra pessoa tendo relação sexual com ela. Você consegue provar, né, materialmente que aquilo ali a gente tá falando de um abuso. Ou, se a gente estiver falando de uma vítima menor de 14 anos, né? Não existe sexo consentido com uma pessoa menor de 14 anos. Isso é estupro de vulnerável. Então, se constatou ali que aquela vítima ela tem sinais de que ela teve uma relação sexual, já é estupro de vulnerável. A pessoa Sim. com menos de 14 anos não tem condição de consentir ou não. Mas acho que de certa forma cai um pouco no que a gente comentou um pouco no primeiro episódio, né? Que são vários elementos que em conjunto vão levar você a elaborar uma hipótese sobre o que aconteceu ali, né? Então, assim, Exatamente. não existe uma coisa definitiva, né? E às vezes esses elementos também são fora da perícia, vão ser elementos da investigação. Exato. Ser elementos... Testemunha, Isso. histórico, outras denúncias que essa mulher já fez, né? Então, ela já foi na delegacia outras vezes. A gente tem um caso de feminicídio que a mulher foi morta, dentro da bolsa dela tinha uma medida protetiva. Ela estava saindo da delegacia e ela tinha conseguido a medida protetiva. O cara estava esperando ela 2 ruas atrás da delegacia e matou ela já. E aí volta naquilo que você falou da importância dessa notificação existir, né? Exatamente. Falando nisso, eu não sei se a gente pode falar sobre esse assunto, mas em relação ao seu projeto de notificação já de possíveis vítimas de feminicídio baseado no histórico, né, de ocorrências de Lei Maria da Penha em relação à pessoa. Você pode falar, explicar um pouco? Sim, a ideia é que, pelo menos o formato que a gente tem aqui hoje no DF, é que a gente tem sessões que fazem essa perícia para crimes que são considerados menos graves, no sentido da vida ter sido ceifada, né? Não que um caso Marcos passou o dia inteiro hoje fazendo Fazendo isso. isso. Por ele, como é que Exatamente. Não que a gente esteja falando que um estupro é menos importante que um feminicídio, mas, né, são outras sessões que investigam isso. Então a gente tem essas mulheres que apanharam a Maria da Penha e depois a gente tem um escalonado direto para o feminicídio. E entre essas ocorrências fica um lapso temporal. Então a ideia é que esses peritos sejam treinados e tenham ferramentas tecnológicas para, num processamento de local desse, às vezes ele vai ser chamado porque o cara quebrou o celular da mulher, ele consiga observar outras coisas materiais na cena. Ele pela ocorrência, ele vai puxar e vai ver que a mulher ela já tinha 2, 3 outras ocorrências. Aí ele vai ver que no local tem ela vai falar, ele matou meu bicho de estimação semana passada, eu nem fui na delegacia. Ou, ele me beliscou ontem. Coisas que nem ela entende como violência. O perito ele vai preencher ali um checklist e aí vai ter um programa baseado no que está escrito na literatura, né? Ele vai fazer essa nuvem de pontos ali e vai categorizar, vai colocar essa mulher num nível de risco de sofrer uma próxima violência ou um feminicídio, né? A partir disso vai gerar um relatório que vai ser disparado para diversos órgãos, né? Para a delegacia da área, para a delegacia da mulher mais próxima, para o Ministério Público, para uma casa-abrigo, falando, essa mulher aqui, eu vim examinar o celular dela que foi quebrado, mas com as coisas materiais que eu vi aqui, ela tá numa zona laranja, numa zona amarela, numa zona vermelha de risco de ser agredida novamente ou de ser morta. Então, alguma coisa precisa ser feita. Então, a ideia é que a gente consiga prevenir esses crimes antes de chegar no feminicídio, né? Isso que o Vitor falou, eu achei interessante. Hoje eu realmente estava de plantão, né, fazendo exame local de microvestígio. E um dos exames que mais chega para a equipe de microvestígio... Só explica pra gente o que é microvestígio. Microvestígio é o nome carinhoso que a gente dá para a seção de crimes contra o patrimônio. Tá? Esse nome vem de que a gente procura vestígios que são... Oi? Não, desculpa. Vou te mover aqui que eu te mostro o que é um microvestígio. Meu Deus do céu. Depois fazer essa piada. Depois de um certo ponto as coisas degringolam. Achei muito específico. Muito. De onde saiu isso, amigos? O Vitor, ele é muito tá branco. Ele está da cor de um copo de leite com quick. Acionou você em algum lugar muito específico, amigos? Quer falar sobre isso? Não, eu tô tranquilo. Vamos voltar pro plantão do Marcos. Desculpa, Marcos. Não, eu posso ter o meu plantão nem foi tão interessante. Se vocês quiserem tratar disso, a gente pode, não tem problema nenhum. Mas o que eu ia falando é que
na seção de microvestígios, de crimes contra o patrimônio, a gente pega muito caso de dano, né? E geralmente os casos de dano que chegam, grande parte são associados à Lei Maria da Penha. É sempre a pessoa que quebrou a televisão, que nem a Bia falou, né? Dá um tiro na televisão, quebrou a porta, jogou as coisas, tacou fogo na roupa. É comum e eu acho que a gente, às vezes, falta um pouco um procedimento padrão nesse sentido de como abordar essa vítima, de como conversar com ela e mostrar que ela está no início de um processo que possivelmente vai levar a um feminicídio. Ah, então você rolou a bola para eu chutar pro gol. Então, por favor, faça gol. Tem um tempo já que eu tô fazendo alguns cursos, né, nesse sentido de escuta especializada, né? A gente também não tem escuta especializada para perícia. E aí fica... Não é uma crítica, é uma sugestão, né? De uma forma geral aos institutos de perícia, às polícias. Porque os outros cargos, os delegados, os agentes de polícia, os escrivães, eles têm curso de como você interrogar. A gente não faz o interrogatório, mas a gente conversa com algumas vítimas, né? O ideal é que a gente não fale com ninguém para não ser contaminado, mas no caso dos crimes contra o patrimônio, não tem outro agente público. Você vai chegar que a gente recebe a vítima. Como falar com ela? Como conversar? O que perguntar? Ou como orientar? A gente simplesmente é jogado na cova dos leões, né? Uhum. Então, é uma demanda que eu já tinha notado. Então, eu tô no meu quarto curso aí sobre escuta especializada, porque a ideia é que a gente possa provocar, né, a Escola Superior aí de Polícia Civil para fazer cursos adaptados para a gente, ou a gente possa desenvolver aqui internamente um protocolo de saber como conversar, até para saber o que perguntar, ou, né, como extrair o maior número possível de informações dessa vítima e principalmente como orientar, né? Para onde eu encaminho essa mulher? O que eu falo para ela fazer, quais as orientações que eu vou dar, porque às vezes você vai ser o único agente público que ela vai ter contato, né? E às vezes o próximo contato que ela vai ter vai ser com o perito da morte violenta, quando ela já for uma vítima fatal, né? Muito bom. Tinha uma outra pergunta aqui ainda, era perguntando sobre como é falar sobre questões de gênero dentro de uma instituição policial e que às vezes tem alguns preconceitos, né? No dia a dia, a maioria das pessoas são homens e como que é isso? Eu detesto me colocar numa posição de vitimismo, assim, não gosto, mas não é, eu acho que não vai ser por muito tempo um caminho fácil, assim, principalmente porque as pessoas não querem ouvir falar sobre isso, é incômodo, né? E não que tenha peso ou importância, mas as pessoas acham muito interessante ouvir falar sobre um equipamento novo que o laboratório comprou. Todo mundo quer ouvir falar sobre o microscópio. As pessoas não querem ouvir falar sobre racismo, sobre homofobia, sobre machismo, porque isso incomoda. Incomoda a gente num lugar que é um exercício pra gente mudar, né? Então, não é fácil. É difícil pregar o treinamento, a importância do treinamento. Eu acho que eu tive sorte nos últimos tempos aí de estar em cargos minimamente de gestão ali que me permitiram, por exemplo, o treinamento do MV não foi opcional. Eu falei, todo mundo vai ter o treinamento e as pessoas foram, assim, bravas ou não, achando legal ou não, elas foram. Mas eu fico pensando se não tivesse uma mulher ou alguém que pensasse a questão de gênero, assim, não que eu especificamente, podia ser qualquer outra pessoa, se isso teria sido levantado, teria sido trazido. Eu questiono até a própria lei, né? A lei do feminicídio, ela foi promulgada na gestão do governo da Dilma. E eu acho que só saiu, e ela saiu a toque de caixa, porque era uma mulher na presidência. E aí não estou falando de partido político, não, estou falando do fato de ter uma mulher na presidência da República pela primeira vez. A gente não teve, e eu não sei se vai ter pelos próximos anos. Então não sei nem se a gente teria uma lei de feminicídio. Então, é difícil porque os espaços, eles são... Você tem que brigar muito para conquistar, e aí é difícil, né? Porque é difícil pensar que, sei lá, depois de tanto tempo, de todos os cursos que eu fiz, das horas que eu dedico, você tem que ouvir algumas coisas que você escuta, né? Ah, não, você tá aí porque você teve caso com alguém, você é amiga de alguém, ou...
você se arruma, enfim, assim, né, as justificativas vão ser sempre nesse sentido. E falar de gênero, tá com mimimi, não tem mais nada pra falar, tá lá, vai falar da questão de gênero. Então lá vem, vai falar, eu achei que era pra falar de perícia, mas vai na verdade falar vai falar de... Exatamente, vai falar de novo de mulher. E é isso, né, assim, uma coisa que eu gosto é de incomodar, particularmente, né? Então não é assim, não sei se isso é uma vantagem ou não, mas assim, não é uma coisa que me afeta, muito pelo contrário, e principalmente em relação a esse assunto, assim. Eu acho que quanto mais incômoda eu sou, quanto mais desconforto eu causo, talvez o meu objetivo esteja sendo atingido de ser desconfortável, né? Mas é difícil. Mas o congresso, agora que a gente foi, né? Todo mundo, nós 4 aqui estávamos no congresso. É verdade. Nacional de Criminalística, né? E foi muito legal porque eu acabei dando algumas entrevistas, coisas que aconteceram naturalmente. E eu já fui convidada depois por 2 peritas de lugares diferentes do país, falando, não, eu queria que você viesse pra cá pra dar esse treinamento pros peritos daqui, né? E essa é a ideia, assim, é que mais pessoas falem sobre isso e que treinem os peritos, porque a gente não tá falando de grandes investimentos, não tô falando de investimento de milhões, tô falando de um equipamento de 10 milhões para ser comprado. Eu tô falando de um treinamento básico, só de uma mudança de perspectiva, que pode significar a diferença entre uma pena de 10 e uma de 30 anos, ou... A vida de alguém. A vida de alguém, exatamente. Não, e é interessante, você tocou num ponto que eu acho muito legal, que a gente sempre tem essa ideia de que a gente vai revolucionar a segurança pública com um investimento muito caro em alguma coisa específica, assim, tipo, compramos um helicóptero que aponta o feminicida lá de cima, ou compramos uma mega câmera que filma através da parede, quando que, na verdade, a gente tem as informações necessárias para detectar situações de vulnerabilidade nas nossas mãos. Nós temos um sistema informatizado, nós temos um sistema que cataloga as ocorrências por natureza, e é fácil, assim, se existe um sistema de uma empresa de telemarketing e de operadores de celular que fica me ligando 50 vezes por dia, que ele sabe que eu atendo em tal horário, nesse horário ele liga mais. As pessoas estabelecem o meu perfil na internet para me vender pilha ou para me vender qualquer outra coisa na internet, no Google Ads, a gente consegue fazer alguma coisa que identifica, olha, essa mulher já está vindo no sistema de segurança pública pela 10ª vez relatar uma situação relacionada à violência de gênero. Talvez essa mulher vai ser uma vítima de feminicídio. Quem sabe vale a pena a gente investigar isso. E a gente também falou muito de como o perito faz isso, como o perito faz aquilo. Eu queria trazer a discussão para o nosso primeiro episódio de que o perito não está sozinho na polícia. O perito ele trabalha para um grupo maior de pessoas que são os investigadores de forma geral. Sejam os delegados de polícia, sejam os agentes de polícia, que é quem estão de fato ali em campo trabalhando e investigando as coisas, né? Não que as outras pessoas não trabalhem, né? Mas as pessoas do chão de fábrica são os agentes de polícia. E eles têm que se associar a gente também nesse fim. Existem, assim como a criminalística avançou a passos largos nos últimos 15, 20 anos, a investigação também avançou bastante. Então a gente é capaz de fazer cada vez mais. E a gente tem feito, na realidade é isso. A gente tem um índice de resolução de homicídios / feminicídios muito bom aqui no Distrito Federal. E a gente consegue, assim. Então não é uma questão da gente esperar um investimento que nunca vem. É uma questão da gente parar e falar, vamos resolver esse negócio aqui? Vamos. Então é isso aí. Vamos estabelecer um protocolo. O protocolo é barato, o protocolo é simples e a gente consegue fazer isso acontecer. É muito mais de recurso humano, assim. É claro que se eu tenho um tomógrafo, uma luz forense, um microscópio de última geração, isso me ajuda no exame fino. Mas é muito mais importante eu ter um profissional treinado para quando chegar uma mulher lá no balcão da delegacia para falar assim, eu fui estuprada. Eu não ter como resposta um agente, um escrivão, um agente público perguntando para ela, mas onde você tava? Mas você tava bêbada? Mas ele era seu namorado? E isso, Qual era a roupa? Qual era a roupa que você tava? Mas você tava bêbada? Você tinha bebido?
eu acho muito irônica essa pergunta, porque daqui a pouco vão começar a justificar assim. A pessoa foi morta no latrocínio, mas também está muito vivo andando por aí, você tá pedindo pra ser morto. Tá bem vivão aí. Você quer o quê? Você tá andando por aí com a vagina, como você não... Como que você não quer ser violentada? Pelo amor de Deus, né? Ah, por favor, você tá pedindo. Então passa muito mais pelo treinamento pessoal, assim. O protocolo ele é aplicável para qualquer perícia, qualquer polícia que tenha zero investimento, até se a gente estiver falando da Suécia. Entendeu? Claro que quanto mais investimento e tecnologia você tem, melhor, você equipa melhor os seus laboratórios, mas o processamento de local, ou essa primeira interlocução com a vítima, caso você não esteja falando de uma vítima fatal, ele passa basicamente na mudança de olhar do profissional que está atuando naquele local. A gente não está falando de nenhum investimento milionário, entendeu? E talvez seja mais difícil, né? É muito mais fácil eu colocar a culpa na ausência de um microscópio de 10 milhões do que falar assim, eu tive que sentar, rever os meus fantasmas, os meus traumas, ou a maneira como eu enxergo o mundo e mudar a minha maneira de interagir, de atuar com outros. Isso é muito mais complicado, eu acho, do que querer verba para comprar um equipamento muito caro, talvez. Até porque, nesses casos, o autor é, na maioria das vezes, conhecido, né? É alguém que está próximo à vítima Exatamente. e tem um relacionamento com ela. Então, você não precisa... Assim, depois que acontece a coisa, não é tão difícil achar achar um culpado. Exatamente. O desafio é fazer com que a coisa não aconteça. Exatamente. Mas eu gosto de apontar sempre também que, por mais que as pessoas façam parecer o contrário, aqui dentro da polícia, a gente tem bastante treinamento. A gente tem bastante treinamento disponível, a gente tem um treinamento para entrar e a gente tem treinamentos sequenciais para progredir a nossa carreira. A gente não progride na carreira se a gente não fizer constantes reciclagens sobre diversas áreas, incluindo entre elas violência de gênero. Tá? Então eu estudei violência de gênero no meu curso de formação, estudei violência de gênero nos meus cursos de progressão, não só como perito, também como agente de polícia, porque eu já fui agente de polícia. E, assim, eu tenho a total tranquilidade de dizer e de questionar quantas outras áreas têm tanto treinamento quanto a gente. Sabe? Tipo, o seu colega servidor público que é caixa de banco, ele tem treinamento para atender pessoas que nem a gente tem aqui, pessoas que são transexuais, não tem tanto treinamento quanto a gente. Quantas pessoas você conhece, que seja do judiciário, de qualquer outro lugar que não seja muito específico disso? Quantas pessoas têm esse treinamento que nós temos? Então a gente tem capacidade de fazer isso. A gente tem gente treinada, mas a gente só precisa tornar isso oficial, né? Os protocolos. E, por exemplo, pensando no nível mais amplo da polícia, a gente tem as DEANs, as delegacias da mulher. Então, lá tem profissionais que estudam isso, que né, é um nível de informação que está completamente acessível. Agora, eu tenho a extrema felicidade de falar que dentro da perícia a gente também tem isso, né? Porque muito por bater na tecla, o pessoal até brinca, né? Que eu fico parecendo aqueles fanáticos religiosos, que as pessoas olham pra mim e eu falo, tudo bom, bom dia, você teria um minuto pra ouvir a palavra do feminicídio? Sou eu. As pessoas não... Ela é a feminicídia. É feminicídio, as pessoas não aguentam mais, elas olham pra mim, toma aqui a revista, toma aqui esse panfleto, vamos fazer esse curso. Né? Então, é o que você falou, a informação tá aí, ela tá muito abundante, né? E é o que eu falei, a gente tá a um clique de distância de falar, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, no que é que tá acontecendo, eu vi uma polêmica aí, deixa eu entender o que é que... Mas é porque eu acho que, basicamente, esse assunto pega a gente num lugar muito... A gente, e eu me incluo nisso, né? Porque quando eu olho falas minhas ou coisas que eu pensava há 15 anos atrás, eu falo, Beatriz, ainda bem que o tempo passou, porque é um processo, né? Pega a gente num lugar muito, muito, muito doloroso, muito difícil de sair, né? É muito incômodo repensar uma coisa que tá tão enraigada na gente, eu acho. Você vai repensar, né, os seus conceitos e você vai reinterpretar as coisas que são mais sagradas pra gente, né? Que são tipo o ambiente onde você cresceu, a relação que seu pai tem com a sua mãe, a relação que a sua irmã tem. Isso é muito difícil, você olhar pra dentro da sua casa e falar, cara, tipo, as minhas memórias de infância às vezes não são tão fidedignas quanto elas... fidedignas em relação ao que elas foram, tá? É muito difícil você exigir isso. E tem gente que simplesmente não quer.
Aliás, a gente vive um grande embate hoje em dia sobre essas questões, que é justamente pessoas que preferem não falar, assim. E aí eu tô falando especificamente sobre os casos de pessoas que não querem educação sexual na escola, as pessoas que não querem abordar temas difíceis que não seja ali, assim, no fechadinho escuro do lar, onde só as pessoas que estão ali sabem o que acontece ali, assim. Aquela famosa coisa de em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas em discussão familiar ninguém meteria a colher, a não ser, sei lá, o chefe da família, né? E isso é difícil mesmo, então... E o que é difícil é que a maioria dos casos de abuso sexual são com os cuidadores, né? Pai, padrasto, tio. Então, se você dá a esse núcleo familiar a responsabilidade de falar sobre a questão sexual, você tá falando pro agressor falar sobre a agressão. Exatamente. E quando a gente fala, também nem era o foco, eu adoro isso, que a gente vai mudando de um assunto. Porque não tem pauta. Não tem pauta. Quando você tá falando de educação sexual, você não tá falando de pegar crianças de 5 anos e ensinar o Kama Sutra pra elas. Inclusive, isso nem tem disponível, tá, gente? Ou se tiver algum curso grátis, me diga. Então, cara de que tá interessado. O Menegói tá interessado. Não tem, mas se tiver, se tiver, indica pra gente aqui depois nos comentários, porque eu gostaria de fazer. Não é pegar uma criança de 5 anos e falar assim, vamos te ensinar posições sexuais. É falar assim, olha... Primeiro, vamos nomear as suas partes sexuais, porque é importante você... Lembra do que eu falei lá no começo, que você não nomeia, não existe. Aqui, só pode tocar pessoas específicas com a sua autorização. O doutor, a doutora, o médico, ele tem que te pedir. A mamãe, o papai, o vovô, quando forem lavar, eles têm que te pedir. Porque isso é uma parte do seu corpo e você tem que deixar. A partir desse momento a criança entende, fala... Não, mas o fulano tocou aqui e eu não deixei. Pronto, você descobriu uma violência sexual. Se você não fala disso, se você deixa ter margem para segredo, não, é uma coisa aqui entre nós que é segredo. Mas não tá ensinando uma criança de 5 anos a usar camisinha. Isso aí vai ser para uma adolescente. Essa educação sexual assim, conheça o seu corpo e entenda o que pode e o que não pode, né? Então a gente entra em ambientes que são muito dolorosos. Eu tava me lembrando também, aí eu já abri a porteira aqui, de um relato de uma amiga, uma das minhas melhores amigas, quando eu tinha 14 anos, assim, ela foi a primeira do meu ciclo de amizades a perder a virgindade, e eu lembro, na minha festa de aniversário de 14 anos, ela chegou me falando que ela tinha perdido a virgindade, e a gente meio assim, nossa, não, peraí, como que isso aconteceu, né, uma super novidade, ela falou, não queria, ela namorava um cara mais velho, e ele pressionava muito ela, se não rolar, eu vou procurar uma mulher mais velha, tal. E aí ele estuprou elas. E na época, nenhum de nós sequer imaginou que isso era uma violência. Eles eram namorados. E ela continuou namorando com ele muito tempo depois. A Beatriz, mais velha, quando foi reviver essas memórias e entendeu que isso era pra mim foi muito doloroso. Eu tive que levar isso na terapia, eu fiquei muito mal. Porque são memórias afetivas da adolescência. Começo da saindo da infância, né? Eu não sabia, eu não tinha um conhecimento de falar pra ela, cara, conta pro seu pai, pra sua mãe, porque ele te estuprou. Como ele era namorado, e tipo, não, né, aconteceu, assim. Então é revisitar lugares muito dolorosos, assim, é por isso que eu falei que é muito mais fácil você querer, desejar ou esperar um microscópio de 3 milhões do que revisitar essas memórias e repensar na gente, né, enquanto sociedade, assim, eu acho muito mais complicado. Talvez há 20 anos, mesmo que ela tivesse contado, talvez ainda ia ouvir, né? Tipo, mas era seu namorado. Exatamente. Sim. Exatamente. A gente escuta até hoje isso, né? Não, e uma coisa que você falou, achei interessante, é que depois eu já tenho 16 anos de polícia nas costas, pode não parecer que eu tenho uma cara Parece. Spoiler, parece. Eu achei que era 25, porém não quis falar nada. Eu, inclusive, ia perguntar se eu não estava aposentado. Vou levar essa declaração no DGT e requerer minha aposentadoria. Corregedoria era brincadeira. Gente, é piada. Mas desde que eu entrei na polícia, eu acho que a maioria das pessoas que entram na polícia tem sempre aqueles amigos que vêm pedir coisas pra você, né? Tipo, você é na polícia, tem como você levantar não sei o que pra mim? Aí você fala, cara, não tem, não posso, não dá. Mas sempre aparece, né, esse vizinho que quer pedir um favor pra você. Mas uma das coisas que me chamou muito a atenção foi o número de amigas que me procuraram pedindo orientações como proceder em caso de violência de gênero. Amigas, assim, amigas minhas de faculdade ou antes de faculdade, que eu sempre achei que era uma coisa tranquila, assim. Eu vou fazer aqui um disclaimer de lugar de fala, ou de local de fala, já que a gente está falando de local, que eu
cresci num ambiente onde eu nunca vivenciei nenhum tipo de problema, nenhum tipo de trauma. Então eu sempre assumi que o modo normal de vida das pessoas fosse não passar por situações de violência. Só depois que eu fui aprendendo que isso não era bem assim que funcionava. E pra mim foi um choque de perceber que, tipo, várias amigas minhas muito próximas me traziam questões de, tipo, como proceder em um caso de violência doméstica. Eu procuro a DEAN, procuro o IML. As pessoas não sabem. Pessoas bem instruídas, pessoas que, sei lá, ou colegas que foram colegas de trabalho, colegas de pós-graduação, o que for. Acho que nem só isso também. Às vezes a pessoa mesmo não sabe se o que aconteceu com ela foi uma violência. Foi uma violência. Exatamente. E assim, é uma pessoa relativamente independente, bem instruída, que tem apoio familiar e que não sabe como agir numa situação de violência. Imagina uma pessoa que tá preocupada em, fazer a vida acontecer ali no dia a dia. Cara, nunca. Ela vai chegar numa delegacia, assim como é comum em várias populações, a pessoa chega na delegacia porque ela não sabe o que fazer. Ela procura a polícia porque é o último recurso. Ela fala, cara, ela narra às vezes o único, né, disponível. Exatamente, o único recurso que ela tem é esse. Ela procura a polícia e fala, cara, tá acontecendo tal coisa. O que eu faço? Aí você tem que interpretar, assim, a vida, pegando um pouco da minha experiência de plantonista de delegacia, a vida do policial muitas vezes é isso. Você entender o que a pessoa tá passando pra ver o que existe ali. Nem tudo é óbvio de, tipo, eu vim aqui relatar um crime de estupro ou um crime de homicídio, que é muito óbvio que aconteceu. Às vezes você tem que entender, ouvir, entender e falar, isso tá errado, isso você tem que fazer tal coisa, você tem que agir assim, tem que agir assado, seus direitos são esses. Enfim. Aí um outro apontamento que eu queria fazer, vou mudar de assunto aqui completamente, já que a gente já estourou a pauta. Você é o chefe. Exatamente, muito obrigado. Já estamos no foda-se. Cacique, exatamente. né, com a cidade. A gente respeita os mais velhos. Eu já tô no abono permanência. Cara, em 2015 eu tive uma conversa com a minha irmã, quando saiu a lei do feminicídio, a gente falou, cara, você viu? Promulgar a lei do feminicídio, como é que vai funcionar, né? Porque uma das coisas da lei é que o homicídio seja marcado ali pela natureza de mulher da vítima, né? A gente ficou se perguntando sobre isso. Cara, como é que a gente vai conseguir caracterizar que o homicídio foi a condição feminina? E já tem 7 anos, né, de promulgação da lei, e nunca teve um caso de dúvida. Nunca ninguém falou assim, não, isso daí não é porque ela é mulher. Isso daí é porque, sei lá, porque ela é safada, é porque não sei o quê. Não, é muito óbvio, é uma coisa tão óbvia que parece que a gente se questão questiona, de debate, né? A gente se questiona como é que isso não foi discutido antes, né? Exatamente, como que a gente ficou até 2015 ou até 2021 para que você falou no último... Nossa, que agora falou, não pode mais falar de legítima defesa da honra. Ano passado, 2021. 2021, velho, a gente sobreviveu até 2021 com pessoas ainda achando aceitável falar em legítima defesa da honra. Nós falhamos como sociedade, basicamente. E eu me pergunto se já houve algum caso em que uma mulher alegou legítima defesa da honra em relação a um homem. Mas se fosse, não ia ter metade da população masculina viva, né? Se legítima defesa da honra. O cara me traiu, o cara foi desonesto, o cara não assumiu o filho. É só olhar o número de mulheres aí o número de registro de civis de pessoas que não tem só o nome da mãe, né? Sim. Inclusive, não é permitido ter só o registro do pai, mas é permitido ter só o da mãe, né? Abandono parental. Então, assim, imagina se todas as mulheres fossem matar ou agredir um homem que traiu ou mentiu ou... Enfim. Vitor, você já tava... Não, eu sou... A gente fez propaganda... Não, para, a gente tá tentando desencalhar o Vitor. Meninas, não é isso. É mentira. O Vitor é trevoso, mas é carinhoso. Trevoso, mas ele é amoroso. Inclusive, se ser safada fosse crime, o Vitor... estaria preso. Ai, gente. Ele ficou vermelho novamente. Vocês mudam o foco. Gente, é sério esse programa. Esse é o meu objetivo no programa, eu tô aqui pra isso. Deixar as pessoas constrangidas, perfeito. E aí, fomos cancelados? Espero que não. Por favor, não cancelem. Não cancelem a assinatura. Dependendo de quem cancelar, é até um uma elogio, honra, né? Elogio. Mas exatamente, é o que eu penso. Então, você aí do 17, me cancele. De agora não é mais 37, 17, né? Mudou. Agora foda-se, que eu nem sabia que Nem ia essa sei merda. qual é. Não façam propaganda. Não vamos fazer propaganda. Agora é 13. Não, gente, é 17. Vota 17. 17 confirma. Se você votou 17 em 2018, vota 17 agora. 17 confirma. Nem olha a foto. Não. É 17 sim, gente. As aparências enganam.
Então é isso. É isso, galera. Então é isso, agora acho que acabou mesmo, né? Não sei se Agora essa última acabou. parte. Agora o Acordado tchau em nome de verdade. Jesus. Exatamente. Agora vamos que eu preciso alimentar as crianças lá em casa. Alimentar o meu dragão. Minha gata. Alimentar o namorado. Eu preciso... Não, antes, mas agora vai tirar mais fotos minhas, porque eu preciso biscoitar na internet. Que isso? Mais Desliga. beijos, gente, então. Beijos, foi Beijos. ótimo, tá? Perfeitos em Cristo.